uma alegria que se renova, sempre no último sábado de cada mês, o nosso encontro do agora, a partir de agora, Diálogo Fraterno. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui conosco presencialmente, os que estão nos ouvindo, nos assistindo pela TV Comunhão, pela TV FEB. E nós gostaríamos de, antes de iniciar, fazer um agradecimento especial por algumas noites de sono que foram interrompidas por força dessa necessidade da criação da logomarca, dessa necessidade da criação da trilha sonora, da identidade do Diálogo Fraterno. Então, Fred, receba, nosso companheiro aqui da Rádio TV Comunhão, receba o nosso abraço. Dona Conceição, receba o nosso abraço carinhoso. E Ana Cláudia Feltrin, também receba o nosso abraço carinhoso, o nosso muito obrigado. O programa Diálogo Fraterno nasceu, conversávamos há pouco, né, Geraldo? Ele nasceu da percepção de que todos nós, seres humanos encarnados, trazemos conosco dificuldades, dramas, dores, inquietações e temos a necessidade natural de conversar sobre esses temas, entender um pouco melhor o porquê dessas dificuldades, dessas dores, irmos à Gênese e, naturalmente, termos a possibilidade de conhecer os instrumentos e recursos que estão à nossa disposição para que nós possamos transmutar esses estados de dor, de dificuldade, em estados mais ampliados de felicidade, níveis mais ampliados de consciência, de amadurecimento. E aí nasce o anterior Comunhão Inspira e agora Diálogo Fraterno, para que nós tenhamos a oportunidade e a possibilidade de trocar ideias, reflexões, positivas inquietações sobre temas que nos dizem respeito. E hoje, com muita alegria, uma honra, nós recebemos Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável pelo acervo de obras raras, pelo Museu da FEB, e autor de 6 obras publicadas. Uma delas é essa aqui que encontra-se em minhas mãos, A Vida no Mundo Espiritual. Pesquisa dos livros ditados pelo Espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, Geraldo comentava que esse trabalho é um trabalho de 14 anos, né? 18 anos, e agora se materializa. Então, é uma obra recomendada. Aqueles que tiverem a oportunidade e a possibilidade, por favor, acessem, e tem relação direta com o tema que nós iremos abordar. Relações afetivas em tempos de transformação. Relações afetivas em tempos de transformação. Um conceito, uma definição de afeição é o sentimento de carinho ou de ternura que nós sentimos por algo ou por alguém. E Joana de Ângeles nos lembra que esse sentimento é inato ao ser humano e que nos acompanha ao longo da nossa trajetória evolutiva. E o Evangelho nos diz que essa chama sagrada encontra-se no íntimo dos nossos corações. Vamos começar então, né, Geraldo? Nós gostaríamos que você recebesse o nosso carinho, as nossas vibrações, a nossa gratidão pelo trabalho que você realiza já há tanto tempo, levando essa mensagem tão abençoada, tão especial do Cristo, através da doutrina espírita, e hoje nos brinda com a sua presença. E eu gostaria de te dirigir a primeira pergunta. Joana de Ângeles também nos lembra que há uma polaridade positiva e negativa no que diz respeito à forma como nós vivenciamos a afeição ou a afetividade. De que maneira nós podemos identificar, porque parece sutil, né? Nós achamos que estamos sendo afetivos, de que maneira nós podemos identificar se estamos vivenciando ou exercendo de maneira positiva ou negativamente a afetividade? Eu que agradeço aqui a oportunidade, o contato com vocês sempre é uma grande satisfação. As portas abertas desta casa, também que sempre
nos oferece a oportunidade do trabalho. É tão interessante porque a questão da afeição e como é que nós consideramos esta afeição junto ao outro é muito de uma busca que a gente pode fazer para a nossa própria intimidade, buscando nos entender e nos conhecer, para saber como é que nós vamos expressar os nossos sentimentos. Até aí, aparentemente está tudo bem. Quando surge o outro, aparentemente surge o problema, porque o outro sente e percebe a realidade de uma maneira que não é necessariamente a mesma que a nossa. E aí podem surgir problemas que podem ser levados a conflitos se nós não soubermos nos relacionar. Então, nessa troca de afetividade, nessa relação interpessoal, nós temos desafios enormes, porque às vezes a gente pensa que está fazendo o melhor e não necessariamente é o que o outro gostaria que fosse. Não o outro está recebendo como sendo o melhor. Há necessidade, além do autoconhecimento, ou seja, um conhecimento nosso de saber como a gente vai se relacionar, vai se colocar diante do outro, mas há necessidade também de conhecer o outro. Aquele companheiro, companheira, nas relações afetivas, como é que se comporta, como é que reage. Agora, isso, não tenho a menor dúvida, é um desafio de cada dia, porque a gente pensa que tem uma relação amorosa, um namorado, um parceiro, enfim, um marido, a esposa, e está tudo bem, já conquistou. Quando, na verdade, essa conquista é um processo contínuo do dia a dia. E a gente fala isso porque nós sentimos isso na pele. Nós que nos manifestamos por intermédio da personalidade masculina, sabemos como a personalidade feminina é exigente. Então a gente está o tempo todo aprendendo e quase sempre cometendo erros ainda nesse quesito da afetividade. Temos perguntas, Thelma? Por favor. Aqui. Odeio meu pai. O que devo fazer? Vou repetir. Olha, odeio meu pai, o que devo fazer? Qual é a melhor maneira de você estar distante de quem você odeia? Amando. Parece paradoxal, não parece? Quando a gente odeia alguém, a gente quer ficar perto ou quer ficar longe dessa pessoa? Quer ficar longe. O que o ódio faz? Nos aproxima, obrigatoriamente. Não nos distancia porque a gente odeia. A própria lei de causa e efeito atua na necessidade da gente aprender nas relações a amar-se uns aos outros. Então, quando há o ódio é um amor em desalinho. Isso é tão interessante que é Olavo Bilac quem fala num poema maravilhoso no Parnaso em Túmulo. O ódio é o amor em desalinho. Quando a gente consegue alinhar esse ódio, ele se torna efetivamente o amor. Então, o ódio ainda está manifestando sentimentos de inassertividade na relação, ou seja, a gente não está se entendendo. A gente alimenta sentimentos e emoções que são negativos e precisamos trabalhar isso. Se você odeia o seu pai, procure entendê-lo na posição em que ele se encontra. Provavelmente ele tem as suas dificuldades, as suas deficiências, as suas limitações. E se a gente olhar com um pouquinho mais de compassividade, de compaixão, a relação poderá melhorar. Se não conseguir estabelecer um diálogo fraterno, um entendimento pela comunicação, use a comunicação do silêncio. Mas trabalhe a sua intimidade para não alimentar esse ódio, esforçando-se a cada dia para que aos poucos esse ódio possa efetivamente se transformar no amor verdadeiro. Porque senão, esse companheiro ou companheira que fez a pergunta, na próxima encarnação pode estar certo, vai estar junto do Pai de novo. E lembrando que, quando falamos de ódio, talvez a dificuldade que nós tenhamos no primeiro momento de amar, né? Como nos sugere Geraldo, como nos sugeriu Cristo. O simples fato de nós não nutrirmos esse ódio, de nós não alimentarmos esse ódio, vai dissolvendo essa corrente magnética, esse sentimento que nos une e nos aproxima negativamente
dessa pessoa e vai abrindo espaço para que o amor comece a ser trabalhado. O amor, o perdão e tantos outros sentimentos que são necessários e vão se consubstanciar em amor. Exatamente. É tão interessante isso que você falou, porque o ódio, ele vai existindo e permanece existindo à medida em que a gente o alimenta. O amor, pelo contrário, o amor existe sempre. Às vezes a gente diz assim, ó, se eu não regar o amor morre. Só se não for amor. Porque o amor existe naturalmente, que é uma lei da vida. Nós todos somos naturalmente propensos a amar. Basta um pouco do exercício da boa vontade. Quanto ao ódio, a gente tem que fazer todo um exercício de alimentação, porque senão ele não existe. Então a gente alimenta o ódio pelas nossas tendências, por uma falta de vigilância, por às vezes a gente perder a paciência com uma tranquilidade assim impressionante. No primeiro momento você já perdeu a paciência. Você tem a tranquilidade para perder a paciência. Deveria ter um pouquinho mais de calma, né? Deixa lá passar uma experiência, uma segunda. Emmanuel fala para nós que a paciência mesmo, ela se traduz no nosso gesto quando a gente ouve pela quinta vez a mesma informação e a recebe escutando-a como se fosse pela primeira. Temos mais perguntas, Thelma? Minha mãe quer que eu faça tudo do jeito dela. O que devo fazer? Ah, essa pergunta é boa, né? A mamãe sempre tem razão por um lado. Então eu diria assim, que numa relação habilidosa, a gente pudesse satisfazer a vontade da mãe sem deixar de fazer o que a gente acha que é certo também. Porque há uma superproteção no amor materno, que sempre quer o melhor. Pode ter certeza, a mãe jamais vai querer o que é ruim para o filho. Assim como o pai também. Os pais querem o melhor para os filhos, mas às vezes eles querem exatamente impor a sua maneira de ser. E isso nos tolhe a liberdade. O filho se sente às vezes tolhido. E não é uma coisa saudável. Agora, se a mãe quer assim, procure num diálogo fraterno, em sendo possível, leve para uma conversa. Olha, mãe, eu já estou um pouco crescidinha, sabia? Se é a filha que está perguntando, né, está nessa situação, né, nem sempre você vai fazer tudo conforme a sua vontade, porque eu já tenho a minha vida. Eu me recordo da música, não é? Ei, mãe, já não sou mais menino, não é justo que também queira parir o meu destino. Mas a gente sabe que o sentimento de mãe é algo assim espiritual maravilhoso. E a gente precisa também ter um pouquinho de paciência com as nossas mães, porque querem sempre o melhor para os filhos e com um pouco de paciência, de tolerância, de diálogo, a gente consegue resolver esses problemas, porque no fundo é mais uma intenção de querer e desejar o bem para nós. Apenas com um detalhe que precisa trabalhar um pouco essa forma. Não necessariamente será como ela quer. A necessidade de ser como deverá ser diante das condições que a vida nos oferta. E não nos esqueçamos que as nossas mães são seres humanos assim como nós, matriculados nessa escola abençoada da vida e também aprendendo, né? Trazendo consigo suas dores, suas dificuldades, seus dramas, mas também um potencial extraordinário para a mudança e para a transformação e para a ampliação dos níveis de felicidade. Então, a projeção, adorei a palavra que você usou no início, Geraldo, compassividade, compaixão. Nós, às vezes, não temos uma compreensão correta do que isso significa. Significa projetar sobre o outro não um olhar da pena, da dó, mas do reconhecimento de alguém tão humano quanto nós, tão imperfeito ou mais do que nós. E aí nós vamos humanizando as relações e vamos favorecendo, né, a ampliação dos níveis de amorosidade, de respeito, de carinho, de afetividade, né? É tão interessante como essa questão da compaixão abre oportunidade para o diálogo, porque quando a gente não tem compaixão, a gente se fecha. E lá no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do sede perfeitos, fala do homem no mundo, né, o item 10, a primeira colocação que Kardec faz é exatamente da necessidade, na relação de uns para com os outros, é exercitar a compaixão. Porque essa compaixão vai nos abrir para o entendimento. A gente fica, parece que mais assim, sereno, mais tranquilo, para poder escutar efetivamente a necessidade do outro. Porque se a gente já se fecha de início, fica difícil a sequência, não é?
Por isso é importante a gente ter um pouquinho dessa compaixão, que também ela vem para nós, né? Porque nós somos necessitados de compaixão. Qual o motivo de um aborto espontâneo? Tanto amor que sentimos e ele vai embora. A questão é o cumprimento da lei de causa e efeito. Quando há a espontaneidade no aborto, é porque organicamente o órgão feminino ainda não está em condições de gerar aquele filho naquela circunstância. Eu me recordo que a minha filha, ela tentou vir uma vez, não foi possível, houve um aborto espontâneo. Daí, alguns meses, ela retornou, porque o corpo já estava da mãe devidamente preparado. Então, entendamos o aborto espontâneo como algo que eventualmente acontece na natureza, porque também é natural. Depois, o que a gente precisa fazer? Dentro das condições, das possibilidades, tentar novamente. Se não houver a possibilidade da maternidade consanguínea, a gente faz a adoção, porque é filho do mesmo jeito. Então não fiquemos presos, seja o pai, seja a mãe principalmente, que sente muito mais de perto isso. Às vezes não foi possível, não consigo, já tentei várias vezes e agora? Há tantas crianças para receberem o nosso amor e são filhos do mesmo jeito, porque é impressionante. Eu tenho 2 irmãos, os meus 2 irmãos mais velhos, ambos têm filhos adotivos e são filhos igualzinho. E é impressionante que o meu irmão mais velho, a gente vê a identificação do filho, da filha, mesmo na semelhança, na similitude de física. É uma coisa assim impressionante. Parece que depois os filhos vão tendo contato e a natureza vai fazendo algo assim. Parece que é filho consanguíneo também. Qual é a diferença? Nenhuma. O mais importante é o amor que a gente pode ter. Então aproveitemos a oportunidade. Aconteceu, dá um tempo, reprograme com todos os cuidados médicos, havendo a possibilidade, virá se houver essa programação. Senão a gente tem também a oportunidade de adoção. Como mantermos em elevação das vibrações e espalharmos o amor por todas as pessoas? É um esforço contínuo, porque não necessariamente a gente exala de forma espontânea, natural, o amor que deveria ocorrer assim. Às vezes está lá guardado dentro de nós e a gente precisa ainda trabalhar o desenvolvimento para que isso passe a ser natural na relação com o outro. Então, um esforço que a gente tem que fazer por hora, um esforço de conquista, uma afetividade, uma simpatia, relação de amizade, a gente conquista com o passar do tempo. A gente não consegue ter essa facilidade com todo mundo, não é? Às vezes a gente vê uma pessoa, nossa, nunca viu, e tem aquela simpatia à primeira vista, não acontece? Às vezes a pessoa, nossa, detestei à primeira vista também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre a primeira vista é o que vai ficar de mais adequado. Então como é que a gente pode fazer isso? Desenvolvendo com fruto da nossa vontade, do nosso esforço, do dia a dia, cultivando a paciência, a tolerância, a compaixão na relação com o nosso próximo. Um sentimento tão nobre não poderia ter uma dinâmica diferente para desenvolvimento, né, Geraldo? Precisa ser recebido por nós como um processo orgânico, que se cultiva diariamente. E nós vamos aprendendo a fortalecer esse amor, a identificar as formas variadas de amar, os pequenos aspectos que podem passar percebidos, mas também são a expressão e demonstração de amor, e sem nos darmos conta, estamos amando. Simão Pedro fez um palestrante do Triângulo Mineiro, fez uma comparação que eu achei muito interessante. Nós estaremos amando o dia em que nós não nos dermos conta, da mesma forma que acontece com o bater dos nossos corações, com o inflar e contrair-se dos nossos pulmões, o piscar dos nossos olhos, nós não temos a menor noção de quantas vezes, né, isso tudo acontece. O dia que nós também não nos dermos conta do quanto amamos, nós estaremos verdadeiramente amando. E é tão interessante essa questão do amor, porque a mensagem de Jesus
é o amai-vos uns aos outros. Essa mensagem que ele tomou dos 10 mandamentos, fazendo o resumo, mas acrescentou algo desafiador. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele nos dá o tom, nos dá a referência. O amor que Jesus teve para conosco é um amor que a gente deve ter para com o outro. Então nós temos este exemplo máximo, que é a bondade, que é a caridade, que é o verdadeiro amor em ação. Não querer ter filhos é aceitável ou é a renúncia de um karma? É uma pergunta interessante, não é? Se nós tivermos a postura de que não querer ter filho é renúncia de um karma, eu já estou me colocando numa postura de defensiva e negativa ao mesmo tempo. Eu não quero ter filho, aquilo para mim vai ser um peso. E a gente sabe que o filho é para sempre. Filho vai ser para sempre. E a gente tem que cultivar o amor com relação aos filhos sempre. Agora veja, se está na nossa programação familiar nós sermos pais, digo aqui, né? Pai ou mãe, é melhor que a gente assuma esse compromisso. Porque se a única palavra que existe no livro dos Espíritos para dizer de espíritos na condição mediana de evolução, como a gente se encontra, se referindo como missão, é exatamente a missão da paternidade. Ou seja, sermos pais é uma missão. Porque nós temos uma responsabilidade na Constituição do Instituto da Família, que dá a importância da estruturação social equilibrada, solidária, para que a gente possa exatamente desenvolver esses laços da afetividade. A família nos enseja isso, e ela surge exatamente quando nós temos a oportunidade de sermos filhos, de sermos pais. Não é meramente o casal. E eu me lembro uma vez que eu tive uma colega que chegou e me disse, olha, Geraldo, eu estou me separando. Eu achei assim interessante, né? Falei para ela se ela tinha filho. Ela falou, não, nós não temos filho. Eu falei, mas tá certo, você está me trazendo o assunto, se quiser conversar mais a gente pode conversar e tal. Ela disse, nós estamos nos separando porque chegou um ponto em que ele faz uma coisa, eu faço outra, cada um se desenvolveu até um certo ponto e juntos a gente não avança mais. Então optaram pela separação. É uma possibilidade, é uma alternativa, é uma escolha. Então nós podemos, nesse caso, em outros casos pode ser uma necessidade também, a gente não pode ser extremista, evidentemente, mesmo passando pela experiência, então a gente pode dizer isso com mais tranquilidade. A questão de não querer ter um filho, você poderá sim estar adiando um compromisso da paternidade, se isso estiver programado para esta encarnação. Se não estiver programado, você não vai estar adiando. Agora, nós podemos ser pais de diversas maneiras, não necessariamente tendo os nossos filhos consanguíneos ou adotivos. Às vezes nós executamos a função de educadores, de evangelizadores, de tios, aqueles que estamos mais próximos e ajudamos na educação dos entes queridos ou de amigos ou de pessoas que têm essa necessidade também. Sugestão, se por acaso tiver oportunidade, assuma a paternidade. É o melhor caminho. Tenho um relacionamento homoafetivo e meus pais esperam netos. Como explicar da melhor forma que isso não vai acontecer? Pois é, você está declarando que não quer ter filhos. É uma escolha, não é? Tem que conversar. Tem que conversar com os seus pais, abertamente, dialogar. A razão do porquê não querer ter filho é muito pessoal. Cada um tem a sua razão, tem o seu direito. Pode fazer a sua escolha. Verifique realmente se na intimidade, junto de você, com a parceira ou parceiro, enfim, se realmente é o melhor caminho. Se convencionou que esse é o melhor caminho em parceria, deve ser respeitado. Agora, é natural que os pais, que são os nossos pais, desejem netos, porque é uma continuação familiar. E a gente tem, através da família, a oportunidade dos espíritos que retornam e que podem avançar. Emmanuel diz que a reencarnação é um atalho na evolução. A fila da reencarnação está muito grande. Vamos pensar se a maioria
dos possíveis, potenciais pais, seja a mãe, seja o pai, se negassem a ter os seus filhos? Será que eu teria nascido? A liberdade de fazer escolhas é uma lei natural, é um presente muitíssimo especial que nós recebemos. E ela precisa ser respeitada, porque não pode ser derrogada e não pode ser transferida para quem quer que seja. Então, essas questões envolvem o exercício da nossa liberdade de fazer escolhas. E, naturalmente, sendo portadores dessa prerrogativa, dessa possibilidade, nós também precisamos fazer com que as pessoas que estão próximas de nós compreendam, respeitem e aceitem essa liberdade que não só nós temos, mas ele ou eles também têm. Então é muito importante que nós saibamos como conversar, como dialogar sobre questões mais delicadas, mas sob a ótica sempre da liberdade que nós temos de fazer escolhas que precisa ser respeitada. Se nos foi concedida pelo Criador e é perfeita, precisa ser respeitada. Mais uma pergunta. Por que os relacionamentos homoafetivos são difíceis do ponto de vista da felicidade? Certo. Quando a gente fala na questão da homoafetividade, não é a questão principal a ser analisada, porque a homoafetividade é a manifestação de uma condição, não é uma escolha. Às vezes, preconceituosamente, a gente diz, a pessoa escolheu isso, assim. É uma condição em que a pessoa se manifesta espontaneamente. Então, merece ser respeitado, não ser visto de forma alguma com preconceito. A pessoa tem o direito, tem a liberdade de se expressar como ela acha e julgue mais adequado, desde que não fira, evidentemente, a liberdade de outrem também, porque na relação social a gente precisa do respeito recíproco, isso faz parte da convivência. A questão da fidelidade ser difícil, e aí é que um ponto. A fidelidade pode ser tida como difícil tanto na homoafetividade como na heterossexualidade. O principal problema que a gente poderia analisar está exatamente na promiscuidade decorrente da falta de fidelidade. Porque quando nós estamos com um parceiro, seja do mesmo sexo, seja de sexos diferentes, não vamos entrar no mérito, conforme abordamos, isso não é o fulcro da questão, o fulcro da questão está nisso daí, na relação de respeito, de fidelidade junto ao outro. Por que é tão difícil? Porque os conflitos surgem. A instabilidade emocional se manifesta. E quando é essa manifestação homoafetiva numa relação entre parceiros, a gente tem esse conflito talvez vindo mais à tona, porque mesmo que haja uma liberdade na sociedade, nós ainda temos muito preconceito. E isso, embora seja visto hoje com um pouco mais de naturalidade, a própria pessoa em que se manifesta temporariamente nessa condição, assim como nós temporariamente nos manifestamos na personalidade masculina ou na personalidade feminina, isso acaba gerando conflitos, porque são questões psicológicas, espirituais, e que têm a ver também com comprometimentos anteriores. A lei de causa e efeito funciona. O que é mais importante nesse sentido? É o respeito para com o outro. É difícil a fidelidade, seja na relação heterossexual ou homoafetiva, respeite o outro. É preferível você terminar aquela relação para começar outra. Não tenha duas simultaneamente, porque isso vai ser um problema de conflito, não para o outro, para você. Você vai carregar isso com você. Imagine se o outro tivesse tendo essa postura em relação a você. Você aceitaria? E vale dizer, hoje, não é? A gente tem essa questão do poliamor, existe a liberdade, nós podemos fazer o que a gente bem entende. Tomemos cuidado com isso. Nós temos liberdade sim, conforme foi muito bem acentuado, mas nós precisamos considerar que a liberdade sempre vem acompanhada da responsabilidade. Então nós vamos responder pela liberdade que estamos adotando. Por isso, se é uma liberdade com responsabilidade, o compromisso que a gente tem vai ficar tudo mais adequado, a gente vai conseguir levar. Portanto, eduquemo-nos afetivamente.
eduquemo-nos emocionalmente, sentimentalmente, para a gente poder ter relações saudáveis. Porque quando há a infidelidade, quando há essa questão do poliamor, a gente começa a confundir as coisas e começa a considerar o outro como se fosse meramente um objeto. E aí a relação fica extremamente prejudicial, porque o outro não é um objeto, o outro é um ser humano, como nós mesmos. Meu filho desencarnou, tenho receio de desencarnar, e ele encarnar e ter um desencontro. Isto é possível? Como agir? Muito interessante a pergunta, porque quando Kardec analisa, não é, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, há essa questão de que se os laços da família seriam perdidos pela reencarnação. E pelo contrário, o Espiritismo nos explica que a reencarnação fortalece os laços de família. Essa questão de ir e vir, ora nós estamos aqui no plano físico, ora estamos no plano espiritual. A nossa verdadeira morada é o mundo espiritual. Aqui a gente está de passagem, numa presente existência física que é um recorte da nossa vida espiritual, que é a verdadeira. Mas nós vamos retornar para lá. A gente volta para cá enquanto tem essa necessidade evolutiva por hora. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais voltar para cá. Nós vamos continuar lá no plano espiritual. A nossa evolução lá na sequência, no mundo espiritual. Então não fique a preocupação quanto vai haver um desencontro. O que é o amor? O amor são laços que nos unem verdadeiramente, independentemente de local, de circunstância e de dimensão. Por isso que o amor verdadeiro, ele permanece numa ou noutra dimensão. E os laços de família se fortalecem cada vez mais. Estejamos nós no plano espiritual, estejamos nós aqui encarnados. Então, essa preocupação de que vai desencontrar, no fundo, se há o amor efetivo, a gente sempre vai, seja num plano ou no outro, mais cedo ou mais tarde, nós iremos nos reencontrar. Mais uma pergunta. Como saber que a pessoa que você escolheu como seu futuro marido é sua alma gêmea ou que ela está no seu destino? Que coisa boa, né? Seria ótimo a gente ter não é uma bola de cristal, estou vendo ali, aquele é o meu eleito, um medidor, né? Um medidor de alma gêmea. Um medidor de alma gêmea, um indicador, aquele ali é o ponto fundamental. A gente sempre brinca essa questão de almas gêmeas, né? Nós estamos numa situação ainda, pela própria condição espiritual que a gente vive, que as almas são muito mais algemas, não é? Do que almas gêmeas. Porque a gente se vincula um ao outro e tem aquela relação, e você não está morando debaixo do meu teto, depois começa uma relação mais íntima, vai se aproxima, não, vamos assumir o compromisso. Quando assume, daí a pouco, nossa, ele não era nada do que eu pensava que fosse, não é? Aí vem aquela decepção. Está acontecendo o tempo todo, aí a gente vai, desiste, acaba o relacionamento, conhece outra pessoa, de repente se encanta, passa por aquela fase rapidamente, já está junto de novo, de repente se desencanta, separa, quer dizer, não é? Parece uma coisa assim, muito constante. A gente precisa ter um contínuo, um estabelecimento de comportamento que tenha um equilíbrio, não é fácil. Mas aí saber, será que é o eleito mesmo, ou escolhido? Será que é minha alma, não é? Gêmea. Na verdade, a gente vai descobrir isso só com o tempo. Não tem como ser diferente. Eu tenho um colega, Wagner, que disse assim, essa questão de relacionamento envolve duas situações predominantes. Trata-se de beleza e de paciência. Aí eu fiquei, logo que ele falou em beleza, eu fiquei imaginando Vinícius de Moraes, né, a questão da beleza que é fundamental. E depois por favor, você poderia explicar como é que é isso? Ele falou, um relacionamento é assim, deu certo, beleza. Não deu, paciência. Imagina, isso fica muito fácil numa relação descartável, né? Entendendo essa questão da paciência assim, já acabou a minha paciência, né? Nem começou, já acabou. O relacionamento é um constante exercício de paciência. Não adianta. Nós não somos iguais, não somos idênticos, nós somos indivíduos. Então nós somos diferentes. Ao mesmo tempo somos semelhantes. Então a gente procura os pontos de semelhança e procura aprender com as diferenças que devem somar e não dividir. Porque uma coisa eu digo para vocês, do fundo do coração e com experiência própria. O que nós somos, nós levamos para onde nós formos. Então, às vezes, um problema de relacionamento não está no outro.
pode estar em nós mesmos. Porque num outro relacionamento a gente começa a enfrentar os mesmos problemas. E a gente costuma dizer assim, não é? Mulher é tudo igual, só muda de endereço. Olha que ignorância. Vamos mudar o termo? Melhor, né, pra gente. O homem é tudo igual, só muda o endereço? Não pode ser. Não é isso. Nós somos todos seres respeitáveis, dignos, e precisamos nos valorizar assim. Então vamos nos conhecer melhor. O que será que está acontecendo? Por que há uma reincidência possível de um equívoco? Isso está no outro ou está em mim? O que está levando isso a acontecer? Aí vem um diálogo fraterno, vamos conversar abertamente, poder colocar as cartas na mesa, olha, por esse caminho aqui não está dando certo, onde é que está o erro? Mas eu te amo tanto, eu não consigo viver longe de você, então vamos logo aproveitar esse sentimento que existe, que é real, e trabalhar uma relação harmoniosa, imperiosa para a felicidade dos dois, não é? E de todo mundo. E se nós não nos amamos, né, Geraldo, como é que nós podemos querer amar outras pessoas e desejar que essas outras pessoas nos amem, né? Então é importante que nós nos aceitemos, é importante que nós reconheçamos que há algo em nós que precisa ser mudado, e isso não sugere, a autoaceitação não sugere condescendência ou leniência com essas coisas que precisam ser modificadas, mas a aceitação e o reconhecimento de que nós somos dessa forma. E o que nós somos hoje foi o cultivo nosso. E esse processo vai fazendo com que nós comecemos a nos conhecer mais e melhor, comecemos a nos aceitar mais e melhor, comecemos a nos transformar positivamente e predispomos os nossos corações e as nossas almas para o amor, que se manifesta de diversas formas, né? Estamos falando de marido e mulher, mas poderíamos pensar todas as outras formas de amar. Fraterno, não é? Muito interessante. E essa questão é uma conquista que a gente realiza ao longo do tempo e nós não podemos também ter pressa. Tem que ter paciência com a gente mesmo. Assim como a gente tem que ter paciência com o outro, tenha paciência consigo. Cada um de nós. Não a paciência que nos acomode, não é? Mas também não aquela exigência que nos impõe algo que a gente ainda não está preparado para dar. Por isso que é bom se conhecer para saber os nossos limites e potencialidades. Voltando à pergunta do aborto. O espírito que não logra a reencarnação é o mesmo nas próximas tentativas? Pode, como pode não ser. Geralmente o espírito, no caso de um aborto espontâneo, é bem provável que seja o espírito numa nova tentativa. No caso do aborto provocado, ele vai querer nascer novamente, mas pode ser que venham outros espíritos antes, e aquele espírito que não teve condições de vir naquele momento, seja um aborto provocado, seja espontâneo, venha depois, mas numa outra condição, numa outra situação. O aborto, aos olhos de Deus, das leis divinas, aquele que é provocado, ele é constituído. É importante a gente entender isso. Mas nós não podemos nos condenar diante do que já... Se por um acaso nós fomos instrumentos, agentes, esqueçamos o que aconteceu ou tomemos isso como lição para o nosso aprendizado e sigamos em frente, porque Deus é tão bom que vai nos conceder novas oportunidades. Como podemos identificar se conseguimos realmente perdoar alguém? É interessante essa pergunta, né? Olha, a gente vai conseguir identificar se perdoou efetivamente alguém se você puder estar diante desse alguém e querer abraçá-lo de forma espontânea. Quando você olha nos olhos desta pessoa e não tem nenhum sentimento de rancor, de ódio, de inveja, é quando a gente deseja aquele que está à nossa frente como efetivamente um irmão, reconhecendo que nós constituímos mesmo uma família e assim todos nós devemos desenvolver os laços da afetividade. O perdão é um processo, às vezes longo, de libertação. Aquele que perdoa se liberta. É como se a gente deixasse uma carga enorme e agora nos encontrássemos
diante de uma oportunidade de remissão, nós nos liberamos para a gente poder amar verdadeiramente. O perdão é um peso, ou melhor, o ódio é um peso que a gente leva conosco, e a vingança é extremamente negativa e doentia para aquele próprio agente da vindita ou da vingança. Por isso que quando a gente perdoa, a gente se sente leve. Quando a gente perdoa o outro, a gente libera o outro. Por isso o outro também tem que se perdoar. A melhor maneira da gente sentir que houve o perdão é exercitar o amor que Jesus nos recomendou. Eu queria, Geraldo, te fazer uma pergunta. Quais seriam os aspectos negativos relacionados à afetividade, para que nós possamos identificar de forma clara nas nossas vidas a forma como nós estamos exercendo a afetividade, os aspectos negativos? Como nós não somos espíritos iluminados, de repente tem algum aqui na plateia, né? A gente não está ainda reconhecendo, mas pode já estar ascendendo, né, espiritualmente. Mas, de um modo geral, a gente tem dificuldades. E quando diz respeito à nossa intimidade, essas dificuldades são maiores ainda. Na relação com o próximo, isso se potencializa, porque nós nos mostramos tais quais somos, e aqueles que mais nos conhecem são os que estão mais próximos de nós. Então, provavelmente, a esposa, não é? O esposo, a mãe, o pai, o filho, são aqueles que mais nos conhecem de perto. E a gente tem que, de fato, ceder em termos de uma abertura para poder aceitar uma crítica, alguma coisa que nos venha para a nossa própria melhoria. Na relação, acaba ficando uma série de questões negativas quando a gente insiste no erro ou no comportamento que não é saudável. Por exemplo, nós nos acomodamos nos nossos vícios e imperfeições porque nos sentimos incapazes de superá-los. Ou seja, tudo pode mudar. As circunstâncias poderão ser outras. O momento será diferente. Mas se eu continuo com a mesma postura, nada vai mudar. Porque essas mudanças, elas se dão de dentro para fora. Não é do exterior para a intimidade. Por isso que nós temos que trabalhar. Uma questão, por exemplo, que é negativa, é quando nós temos uma acomodação e não nos dispomos com vontade de sair daquele comodismo. E isso pode ser demonstrado em várias ações cotidianas, mínimas. Às vezes um detalhe na nossa maneira de agir, que a gente sabe que não agrada o outro e a gente continua insistindo. Às vezes uma maneira de lidar, por exemplo, de uma forma hilária ou brincalhona, quando o outro não aceita a brincadeira. Na relação, se o outro não está permitindo uma brincadeira, uma abordagem que seja assim, numa crítica, às vezes, em que você quer levar para um sarcasmo, é recomendável que não se prossiga, porque a possibilidade do conflito é iminente. Porque se a gente não está respeitando o outro vai se sentir desrespeitado, vai reagir, assim como a gente também. Outra coisa que a gente vê como negativa é a falta do diálogo. Às vezes existe um problema e a gente se permanece silencioso porque não quer, às vezes, causar, né, um conflito. Você não quer se manifestar porque você tem uma dificuldade danada em falar e enfrentar o problema. Há pessoas que têm esse comportamento, têm um ritmo, um tempo mais demorado, às vezes nós mesmos. E a gente vê o outro que é mais acelerado, o outro que é mais assertivo naquele sentido de uma cobrança, que é mais objetivo, e aí começa a gerar o conflito. Converse, sente com o outro, coloque olho a olho. Vamos tratar do assunto que está sendo a causa desse problema. Onde é que está essa causa? Está no meu comportamento, no seu, está em nós? O que a gente pode fazer para melhorar? E atuar efetivamente, sem permitir que isso prolongue. Há casais que estão juntos há décadas e estão separados ao mesmo tempo há décadas. Porque vivem sob o mesmo teto, mas não convivem numa relação afetiva. Então a gente precisa avaliar o porquê que isso acontece. Às vezes é a falta de uma abertura, de um escutar, de um falar. Se a gente aproveita essa oportunidade, pode resolver às vezes o problema de anos e anos que poderiam agravar a nossa situação. Então nós poderíamos ter
Assim como temos muitas coisas boas, mas muitas coisas ainda a serem trabalhadas no nosso comportamento nesse quesito da afetividade. Tratar o outro com respeito. Se houver o desrespeito, é indigno. O outro não merece desrespeito. Se o outro se sentir desrespeitado, alguma coisa está errada. Porque às vezes, como foi colocado aqui na primeira questão, eu penso estar fazendo o melhor, mas o outro não está entendendo que é o melhor. Eu tenho que reavaliar. Porque não adianta dizer, olha, estou fazendo o melhor, é o melhor, meu amigo. Se você aceitar, aceitou. Se não aceitou, paciência, não é? É muito cômodo, não. Se o outro não está vendo como o melhor, é porque a gente precisa reavaliar. Como é que o outro enxerga? Como é que o outro percebe a realidade? Vou procurar entendê-lo, vou procurar conhecê-lo. E outra, meus amigos, se a gente já conhece o outro, para que ficar provocando algumas coisas que a gente sabe que vai incomodar? Pisou no calcanhar de Aquiles, vai ter reação. Então a gente tem que saber tratar com carinho, com amor, com entendimento. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas no fundo eu estou falando para mim mesmo, viu? Que eu vou chegar em casa lá e eu vou ter uma conversa com a minha digníssima, que eu estou devendo uma conversa para ela. Por favor, Paty. Porque hoje em dia tem tanta gente solitária que não consegue ter um relacionamento amoroso. É uma questão de karma ou de calma. É preferível ficarmos solitários e sermos solidários do que estarmos juntos e sermos egoístas. Às vezes passamos por períodos de solidão. Uma solidão necessária para o nosso amadurecimento. Os evangelhos nos falam sobre os testemunhos dos grandes apóstolos trabalhadores que passaram pelos seus desertos, os períodos de testemunhos pessoais, inadiáveis e intransferíveis de cada um. Cada um de nós também atravessa o seu deserto. E esse deserto é um projeto solo. Nós precisamos estar conosco mesmo. Assim como acontecerá no momento da transição, da passagem, do passamento, da desencarnação. É um momento nosso. Nós vamos receber apoio e ajuda sim, mas estaremos conosco e com os nossos valores. Por isso que a gente tem que aprender a cultivar esse momento solo. A solidão vem, se sinta solidário, porque a solidão não nos fará permanecer sós, porque estaremos trabalhando com os outros, colaborando com a necessidade do outro, sendo solidários, nós somos caritativos, nós desenvolvemos os laços da afetividade, estamos num diálogo verdadeiramente fraterno, jamais se sentiremos sós. Porque, olha só, quando nós estamos assim, nessa solitude, nós sentimos a presença daqueles amigos que nos acompanham de perto. O nosso espírito protetor que nos ajuda sempre. Os nossos amigos familiares que já têm condições. Jesus, o nosso divino amigo. Aqui no Brasil ainda a gente tem Ismael que nos protege. Nesta casa nós temos Bezerra de Menezes e no trabalho de desenvolvimento do espiritismo no Brasil inteiro. É uma maravilha de recursos espirituais. Então não estamos sós. Agora, se formos permanecer só no sentido de uma relação afetiva, amorosa, com um parceiro ou parceira, se o nosso caminho for seguir assim, prossigamos. É preferível que a gente siga assim até o final da presente existência do que nós tentemos e não vamos conseguir. Porque, no caso, não há uma programação para que a gente tenha efetivamente um compromisso nessa relação que seja a de um matrimônio ou de algo que vai ficar mais perene. A gente tem que entender e fazer a leitura. Quando a gente se conhece o outro, vai perceber isso com clareza. É uma questão de tempo e também de paciência. Mais do que de beleza e de paciência, é o tempo e a paciência. Minha família toda tornou-se evangélica. Como agir, como falar para eles aceitarem a minha crença no Espiritismo? A melhor coisa é não tentar fazer com que eles aceitem a sua crença, porque vai dar confusão.
Normalmente, há posturas que são mais contundentes, mais assim rigorosas, não é? Mais taxativas, talvez até extremistas. E nós estamos no momento em que o diálogo é fundamental. Fala-se em intolerância religiosa, é intolerância, porque a intolerância está grande. Nós tivemos um caso agora concreto há pouco tempo, infelizmente foi ontem mesmo, né? Uma manifestação de intolerância lamentável. Nós devemos ter um diálogo entre nós. Se acontece na própria família, fala, olha, meu amigo, eu estou respeitando a sua crença. Por favor, respeite a minha. Se quiserem forçar você a ter a crença do outro, não há nada pior, porque não há como forçar o entendimento alheio. Porque o entendimento é íntimo, é próprio. Ninguém pode entrar dentro de nós para dizer sinta assim, ou entrar em nossa mente e pense assim. Somos nós quem vamos pensar e sentir assim ou assado, de acordo com as nossas possibilidades, escolhas, vontades. Então, assim como nós respeitamos o direito do outro, o outro também deve nos respeitar. Mas tenha a certeza que aí a questão da paciência vai exigir doses quíntuplas e muito mais. Exerça a paciência, exercite isso, siga tranquilamente, não force nada, continue fazendo o que deva fazer, não se afaste dos seus interesses pelo espiritismo, mas também não provoque. Não é? Evite um contato ou um conflito que pode ser evitável por uma compreensão. E o diálogo, quando a pessoa está aberta, não é? Leve para o ponto comum do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo, e vai nos pontos doutrinários que são comuns de ambas as doutrinas, para que possa haver o mínimo diálogo. Se não, siga com paciência, silencioso, mas prossiga no Espiritismo. Penúltima. Como transmutar os ciúmes? Os ciúmes é uma questão meio que doentia, não é não? Tem uns ciúmes que, por um lado, é até bom você ter um pouco de ciúmes. Por exemplo, se a mulher está, de certa maneira, não é, tendo um tipo de comportamento, ela faz às vezes para provocar o homem. Eu vou me explicar logo, porque senão eu fico aqui, né, em maus lençóis. Mas aí o homem demonstra um pouco de ciúmes. Isso é importante, porque esses ciúmes dão uma valorizada no relacionamento. Mas é aquele ciúme saudável, se a gente pode se expressar assim, não é? Quando o ciúme se torna obsessivo, uma coisa negativa, como o outro fosse posse nossa, aí isso é prejudicial. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, compreendendo que o outro tem a sua liberdade, assim como a gente tem a nossa. Por que eu sinto ciúmes? Eu desconfio. Porque se eu confio no outro, por que eu vou ter ciúmes? Se o outro tem um comportamento que é digno, respeitoso, se há essa fidelidade, por que eu vou ter ciúmes? Olha, eu tenho ciúmes porque a minha mulher ela tem uma facilidade de se expressar, se comunica, é simpático, e aí também, dentre outras mulheres, vários homens a acham bonita, não é? Simpática. Eu fico com ciúmes diante disso. Será que isso é saudável? Imagina se, porque a gente tem um trabalho, alguma coisa, o outro vai ter ciúme da gente por conta disso. Pode até ter, mas nós precisamos trabalhar isso para vencer. Como transmutar? Que a pergunta é tão bonita, né? Transmutar assim, aquela questão da alquimia, não é? Você passa de um estado para outro. Realmente, é um trabalho de transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. A gente se transforma gradativamente. Então, procure saber quais são as raízes desse danado de ciúme. Procure identificar a causa. Por que eu estou sentindo ciúme? Pegue ali concretamente e trabalhe. Olha, eu estou inseguro, converse com outro. Abertamente, olha, eu sou ciumento, eu tenho essa dificuldade ainda. Você poderia me ajudar a não ter ciúme? Como fazer isso? Demonstrando. Há relação de respeito e tal. Esse ciúme pode, inclusive, nos separar. Quantas atitudes ciumentas não levam a desuniões? Às vezes a pessoa imagina coisa que não existe por ciúmes. E aí começa a ser incitado, né, influenciado. Por isso, cuidado. Vamos transmutar esse ciúme em verdadeiro amor através de um esforço de compreensão, de entendimento do outro. Na relação mesmo, entendendo que o outro merece o nosso respeito e ele vai conquistar esse respeito também se a gente o respeitá-lo com o nosso próprio esforço.
É o dia a dia, meus irmãos, não tem outro caminho não. Sentir os ciúmes? Manifeste o ciúme, mas converse. Não vai esconder os ciúmes também. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Se a gente tem uma dificuldade, coloque aquilo ali e converse. Não deixe tomar uma dimensão insuportável, porque depois não vai ter solução, pelo menos naquele caso. Eu me lembro uma vez que na primeira relação que eu tive, e eu vou dizer aqui bem naturalmente porque o advogado Luz, à época, está aqui presente, então toma essa liberdade de falar. Ele perguntou, vocês estão bem cientes que queiram se separar? Interessante, não é? Aí a gente pensou, eram muito jovens, aquela coisa toda. Ele falou, se vocês quiserem se separar, até se separem, mas deixa os papéis assim mesmo. Não mexa nos papéis agora. E aconteceu, nos separamos, depois de algum tempo voltamos. E depois de muito tempo nos separamos, aí no papel. Mas o conselho foi muito interessante. Não é? Hoje eu estou numa outra relação, de papel e tudo. O importante é aqui o nosso coração, não é? Última pergunta. Por que neste período de transformação as relações parecem estar terminando, ao invés de estarem ajustando? Posso responder com uma palavra? Vocês não vão se ofender? A chave para a resposta a essa questão é só uma palavra. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Egoísmo. Tudo é muito fluido, tudo é muito passageiro, tudo é muito transitório, porque eu estou pensando somente em mim. Relacionamento é sacrifício. O amor exige abnegação. Eu não posso apenas pensar que o amor é algo que me traga prazer e satisfação, sendo um mundo de Poliana, quando ainda eu preciso abrir a caixa de Pandora e enfrentar os meus desafios. Então, os relacionamentos estão indo e vindo por egoísmo. Se nós pensarmos um pouco mais no outro, os relacionamentos serão mais estáveis. Isso não significa, gente, que nós precisamos manter algo que já está separado. O próprio Evangelho recomenda, se, como o divórcio, por exemplo, sendo a consequência natural de separar oficialmente o que separado está. Nós não vamos insistir nisso. Mas temos que ter o bom senso do respeito para com o outro, a fim de que a gente não tenha essas relações fugazes, inconsequentes e irresponsáveis, frutos do nosso egoísmo. Quando a gente pensa em só nós mesmos, mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar também nas relações aqueles que só pensam neles. E aí fica essa questão do egoísmo de um lado e do outro. É preciso criar relações sinceras, verdadeiras, transparentes, em que haja o respeito recíproco mútuo e a gente possa construir essas relações mais permanentes e felizes. É o desejo de todos nós. Eu falei para você que ia ser bom, Geraldo? Passou rápido, né? Quando passa rápido é porque realmente foi muito bom. Mas nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, a presença do Geraldo, as respostas do Geraldo, a afetividade, né, com que ele abordou essas questões e o ambiente que se gerou para que nós tivéssemos esse encontro tão positivo. E já os convidamos para o nosso próximo encontro no último sábado do mês de fevereiro. Eu gostaria, Thelma, rapidamente, só fazer a leitura de um trecho da obra de Joana de Ângeles, que eu acho muito preciosa, muito especial e diz respeito à afetividade. O egoísmo é a afetividade a si mesmo. O ressentimento é a afetividade egoísta que não foi contemporizada. A bondade é a afetividade que se expande. O ciúme é a afetividade insegura e possessiva. O trabalho é a afetividade ao dever. O ódio é a afetividade que enlouqueceu. O auxílio fraterno é a afetividade em ação. A vingança é a afetividade que adoeceu. A preguiça é a afetividade adormecida. O amor
é a afetividade que se sublima, e a caridade é o momento máximo de afetividade. Palavras de Joana de Ângeles.